A complicação desta semana é o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E para tratar desse assunto, estão aqui conosco Helena Sampaio, que é professora da Universidade de Campinas, e José Roberto de Toledo, jornalista e colunista do jornal Estado de São Paulo e também coordenador do blog Estadão Dados. Muito obrigada aos dois por participarem aqui do programa Complicações. A primeira pergunta é a seguinte, o FIES, a gente pode dizer que o FIES hoje é uma complicação para o governo? Se tornou. E foi admitido pela própria presidente na sua entrevista coletiva essa semana, quando ela disse que o governo errou ao fazer as mudanças que promoveu no FIES. E é muito fácil avaliar o tamanho da complicação, porque essas mudanças ocorreram... O FIES existe desde 1999. Pouca gente sabia que ele existia, porque a quantidade de alunos matriculados através do FIES era pequena. A partir de 2010, houve uma mudança na legislação, permitindo que o aluno pudesse entrar no FIES a qualquer momento do ano, não apenas no início do ano letivo. E a principal mudança foi que o fiador, o cara que honraria o financiamento caso ele não pagasse, esse mecanismo foi muito relaxado, ficou muito mais fácil de obter o fiador. E o mais importante, a taxa de juros foi reduzida a metade abaixo da inflação, de tal modo que se você pegasse o dinheiro, em vez de pagar a mensalidade, aplicasse em letras do Tesouro, você teria lucro no final do curso. E o resultado disso foi que houve uma explosão de gasto público e transferência para as faculdades privadas. Do primeiro para o segundo ano, dobrou de 1 para 2 bilhões de reais, do segundo para o terceiro foi de 2 para 5, depois de 5 para 8, depois de 8 para 14. Nós, por favor, na verdade, eu só acrescentaria que é uma complicação já anunciada, né? Sim. Porque quem está acompanhando esses números, o crescimento do setor privado, e, enfim, já dava para prever um pouco o tamanho da encrenca que teríamos hoje. Sem dúvida. E o pior é que a contrapartida não veio. Quer dizer, o princípio seria de que você conseguiria estender o FIES, o financiamento, à população mais carente e aumentaria com isso o número de alunos matriculados nas faculdades privadas. Só que, o que aconteceu? O número de alunos financiados através do FIES nas faculdades privadas cresceu 450% e o número de alunos novos cresceu 40%. Ou seja, o que as faculdades fizeram foi securitizar os alunos que elas já tinham. O cara pagava a mensalidade, ele parou de pagar a mensalidade do próprio bolso e entrou no FIES e as estimularam a que isso fosse feito. Deram tablet, fizeram concurso, prêmio para quem trazia aluno novo para o FIES. E virou que virou uma farra. Houve uma transferência, né? Na verdade, de matrículas normais para matrículas FIES. Exatamente. É importante a gente mostrar que tem dois gráficos que nós separamos, gráficos feitos por vocês do Estado de São Paulo, do blog Estadão Dados, que nós fizemos aqui uma reconstituição deles. Nós temos o primeiro dado lá, que mostra o desembolso do governo federal com crédito estudantil por gasto com o FIES. Então, dá para ver lá que em 2004 era aproximadamente 1 bilhão o investimento, né, o desembolso do governo, e subiu aproximadamente para 13 bilhões, pouco mais que 13 bilhões, agora em 2014. O próximo gráfico, depois eu quero que o José Roberto comente um pouco mais sobre isso, nós temos ali o aumento no número de alunos em relação a 2010. Em 2010, nós tínhamos ali um número de alunos ainda um pouco expressivo, na verdade, né? E o crescimento é para quase 450 mil alunos, não é isso? Aí o gráfico é na taxa de crescimento, então está em porcentagem. Então, o que aconteceu? São 1.900.000 alunos, né, hoje. Mas hoje já estão, exatamente, já estão no FIES, quer dizer, você tinha menos de metade disso. Em 2010, acho que era muito pouquinho, 76 mil. Não chegava a 100 mil alunos. Não chegava a 100 mil. Então, explodiu, esse gráfico verde claro, ele mostra essa explosão do número de alunos no FIES. E o gráfico verde escuro mostra como o número novo de alunos nas faculdades privadas praticamente não cresceu. Cresceu 13% em 4 anos, enquanto o outro cresceu 450%. Que é justamente essa transferência que você disse das instituições, ou seja, é garantia de que a instituição vai receber aquela mensalidade, não é isso? Por isso que aconteceu um fenômeno nas bolsas de valores que talvez não tenha parâmetro de comparação com outras ações, as ações dessas empresas privadas, porque elas começaram a crescer muito, começaram a comprar outras faculdades e foram virando grandes conglomerados educacionais. Uma delas, por exemplo, a Croton, que é a maior de todas, que recebeu a bagatela de 2 bilhões de reais do governo federal no ano passado, ela
se valorizou 500% na Bovespa, enquanto o índice Bovespa caiu 18%. Quer dizer, era uma Ninguém galinha dos ovos. tanta valorização. Na verdade, é um negócio assim, né? certo, né? Sim, Era o capitalismo sem risco, basicamente sem é isso. risco nenhum, né? E hoje você vê, né, no estado de São Paulo, quase 70% das instituições de ensino superior, né, das universidades, faculdades e tal, trabalham com FIES, né? Então, o tamanho a extensão desse programa de transferência de financiamento público ao estudante. Sim. No setor privado. E o curioso é que isso acontece com as faculdades, os cursos novos, com as que estão, digamos que têm pouca marca no mercado, pouco reconhecimento. Se você pega uma faculdade tradicional como o Mackenzie, por exemplo, privada, ela não tem nenhum aluno FIES. Ao passo que você pega, tem faculdades que têm 100% dos seus alunos FIES. Tem uma faculdade de São Paulo aqui tem 80% dos seus alunos, 90% dos seus alunos. Então, realmente é uma complicação. Como é que a gente pode resolver esse problema, professora? Ou seja, dando acessibilidade para que esses alunos que não teriam oportunidade, por exemplo, de ingressar numa universidade pública, a conseguir ter um curso de qualidade com esse incentivo do governo federal. Tem como colocar mais aluno na universidade e não acontecendo exatamente o que a gente mostrou agora? Está falando na universidade pública? Exatamente. É difícil, né? Você já tem uma ampliação mais do que a capacidade de financiamento do Estado nas universidades públicas, não só estaduais como federais, né? Só para ter uma ideia, no estado de São Paulo, as 3 paulistas respondem cerca de 10% das matrículas de ensino superior, 90% está no setor privado. E o setor privado se tornou um parceiro do governo na ampliação do acesso ao ensino superior no Brasil, né? É o grande parceiro. E daí você tem os 2 programas de financiamento público da clientela do setor privado, um que são as bolsas, né, via ProUni, que você tem já tinha a restrição de 450 pontos no Enem para poder ter acesso à bolsa do ProUni, e o FIES, que era esse descontrole. Na verdade, quem controlava, né? O ensino superior, geralmente, ele é controlado. Geralmente não, todos os sistemas funcionam assim, pelo Estado e pelo mercado. E quem estava controlando o FIES, o crescimento do FIES, é o mercado. Foi justamente o mercado, essa a minha culpa que na verdade, fez. O mercado é que estava dirigindo o FIES, né? E daí essa questão da transferência, que o Toledo mencionou. E agora, a tentativa do governo, com todas essas medidas, é meio que o Estado falar, olha, agora eu vou dar um jeito, vou tentar controlar. De que forma? Colocando o limite dos 450 pontos no Enem, para o aluno ter acesso, você estendendo um pouco, diminuindo, né? De 12 meses de repasse, vai passar para 8 meses, isso vai dar deu uma chiadeira aí. Enfim, ele está tentando agora o Estado a tomar um pouco as rédeas desse crescimento um pouco não era desregulado, era regulado pelo mercado. Né? A favor do exclusivamente do mercado. Do mercado, né? Inclusive tem um dado, desculpe, só acrescentando, mas enfatizando o que você acabou de dizer, o que aconteceu com o preço das mensalidades? Elas estavam em queda. Fazia 10 anos que a cada ano o custo da mensalidade média ia diminuindo, porque a demanda, enfim, o mercado regulava dessa maneira. No momento que você criou o FIES, que era a garantia de que você ia pagar, o preço das mensalidades voltou a crescer e hoje ele está quase R$100 mais alto em média do que era. Exatamente, isso é importante. E uma das medidas agora é restringir, né? Sim. O aumento, a taxa da inflação de 6,3% e tal. Então, são medidas... Agora, qual é o impacto disso? Né? Obviamente, vai ter um impacto grande nesse crescimento. Eu andei escrevendo nessa coisa da complicação antecipada, porque era um pouco previsto. Né? Tem uma hora que o setor privado, a sustentabilidade do crescimento do setor privado de ensino superior, ele estava se dando via FIES. Né? E é muito interessante porque e isso ia criando um problema que o governo não ia aguentar pagar essa conta, né, infinitamente, aí, né, sem nenhum controle, como é que
ia se manifestar. Então, é interessante, sem dúvida. É uma complicação já Porque prevista. o grande problema a gente ainda não está vendo, que é quando o cara começar a não pagar. Sim, é uma bola de neve. Lá depois da formatura. Exatamente, porque como começou em 2010, o cara ainda não se formou, então ele não começou a pagar e não começou a ver a inadimplência. Para a gente saber o que vai acontecer, é só olhar para os Estados Unidos. Eles estão com uma dívida hoje lá de $1 trilhão, justamente num mecanismo muito parecido com esse, então exatamente com a mesma crise. Então, é feito whisky ao contrário, é só olhar para lá e ver o que vai acontecer. Exatamente, é um pouco... Agora, quando vocês falam, a professora citou uma dessas questões que foram anunciadas no final do ano passado, as modificações no programa, uma delas é a questão da pontuação mínima no Enem. A presidente, inclusive, na fala dela do início da semana, ela disse que muitos alunos, o governo poderia financiar uma universidade para o aluno que não consegue nem escrever, ou seja, que zera na redação. Muitas instituições e muitas instituições reclamam e falam que isso poderia ser um corte para o aluno que tem mais dificuldade de acessar a universidade. Como é que a senhora vê essa questão, professora? Na verdade, o FIES, ao liberar, né, se não ter nenhuma pontuação, ele realmente estava pegando esses estudantes que nem sequer chegavam a fazer os 450 pontos no Enem, e como o Enem não era exigido, nem sequer estava fazendo o Enem, né? Não precisava passar pelo Enem para ter acesso ao FIES. Então, pegava uma parcela da população também, o que a gente chama de trabalhador estudante, né? Que não necessariamente, mais velho, casado, enfim. Então, de certa forma, o FIES ele chegou a atender um pouco esse público, né? Que talvez entrasse por outros mecanismos, fosse um estudante pagante até, mas que ele conseguiu entrar, ter o financiamento do FIES. E agora e também tem uma outra parcela que o FIES pega, que não o ProUni, que é uma renda mais alta, né? Diríamos uma classe média, porque como o FIES é até 20 salários mínimos, bem a alto, renda familiar, então dá em torno de 15 mil e poucos reais. Então você pega uma parcela da classe média que o filho vai estudar medicina, cursos mais caros, odontologia, né? 2, 3 filhos em escolas privadas, eles são os potenciais beneficiários aí desse financiamento. E isso também vai prejudicar um pouco. Eu concordo com a professora, quer dizer, quem vai ser prejudicado, agora que a complicação está feita, vai ser o aluno que tinha mais pobre. Porque estava havendo uma troca. As próprias instituições de ensino privado fizeram estudos para mostrar, não, veja bem, a gente não cresceu em número absoluto, mas teve uma troca de perfil. Entraram alunos mais pobres que não tinham acesso antes só por causa do FIES e tal. Agora eu pergunto, 2 questões. Primeiro, você vai conseguir corrigir todas as deficiências do ensino fundamental e do ensino médio no ensino superior? Ou esse cara vai ficar lá, em vez de 4 anos, vai ficar 8 anos e não vai conseguir um diploma no final e a gente vai ficar custeando esses 8 anos? Ou vai conseguir um diploma que não vai ter qualidade nenhuma no mercado. E quem vai se beneficiar? Né? Quer dizer, e a faculdade, paradoxalmente, ela vai quanto pior o aluno, mais ela se beneficia, porque mais tempo ele vai passar estudando e mais tempo ele vai... Essa é uma questão. Quem que se beneficia realmente com um programa desse nível? Assim, o aluno ou as instituições? Eu não diria que só... Eu acho que atende esse duplo interesse, né? Eu acho que certamente está assegurando esse crescimento do setor privado, dos grandes grupos educacionais, né? Todo o crescimento da Croton, como o Toledo disse, está sustentado aí pelo FIES, pelo esse programa de transferência. Agora, o financiamento público ao estudante é um mecanismo que existe em muitos outros países, né? E ele é importante, né? Eu acho que a gente não pode negar também a importância do Estado, né, de ter esse financiamento público. O que deveria ter sido feito lá atrás era um mecanismo de controle, não deixar na mão do mercado, né? Então, você já poderia ter estipulado alguns controles. Agora, os 450 pontos do Enem, realmente, se a gente pegar a população que presta o Enem e o percentual que atinge 450 pontos, é ainda uma parcela muito pequena. O nosso sistema é absolutamente desigual. A gente tem uma evasão imensa no ensino médio, né? Os mais
né, com renda menor, com maiores deficiências, nem sequer estão chegando no ensino médio. Então, você tem um corte enorme. E por que cresceu o FIES? Porque ele também, e as instituições privadas que se beneficiam disso, porque elas se beneficiam de uma demanda estendida, que não necessariamente é egressa do ensino médio. Ela já está no mercado há mais tempo, essa população mais velha. Então, é isso que estava sustentando um pouco esse crescimento. Agora, você vai retomar um pouco os alunos egressos do ensino médio, os que tiveram um bom desempenho no Enem. Vai mudar um pouco o perfil. Não é que vai... E vai mudar o perfil, né? Vai ter um impacto nesse pessoal que quer ascender o ensino superior. Eu acho que isso é um problema social. Existe uma mobilidade mesmo, né? Existem estudos que mostram que a pessoa que cursou ensino superior, ela tem uma mobilidade, pelo menos dentro do segmento ao qual ela pertence, né? A grande maioria vem de famílias que eles são a primeira geração de ensino superior. Agora, o mercado, ele recebe diferentemente os diplomas, né? Os pesos desses diplomas são desiguais. E faltam indicadores no Brasil para saber se realmente melhora a empregabilidade do sujeito que fez o curso de administração em Xerica da Serra ou que fez um curso técnico, por exemplo. Né? Agora, Zé Alberto, queria que você explicasse para a gente um pouco qual que é o motivo dessa confusão toda que nós temos observado, por exemplo, na capa dos jornais nas últimas semanas. Filas de 2, 3 dias, aluno acampando para conseguir fazer essa inscrição. Inscrição, a gente está no mês de março ainda, isso vai até abril. Qual que foi a grande corrida desses alunos depois desse anúncio todo? Olha, a impressão que eu tenho é que quando assumiu a nova equipe econômica, ainda no final do ano passado, alguém começou a fazer conta no governo federal e viu que uma situação começou lá atrás. Exatamente. E daí falou, olha, precisamos mudar. Teve um anúncio que o próprio governo, nesse documento que o Estadão revelou hoje de avaliação interna, que foi desastrosa a maneira como foi anunciada essa mudança. E criou toda essa instabilidade no mercado, os alunos sem saber se iam poder fazer FIES ou não, as faculdades, obviamente, fomentando Sim, isso eu acho que é muito alimentado. Lógico, né? E o que me preocupa mais é que nesse momento de crise política extremamente aguda, o poder dos lobbies externos ao governo aumenta muito, porque o governo enfraquecido, ele tem menos força para reagir e tentar bloquear essas pressões. Então, eu ainda estou querendo ver se essas mudanças anunciadas vão ser de fato implementadas e até que ponto. Porque o lobby está bem organizado, porque é muito dinheiro. A questão do teto do reajuste já foi derrubada na justiça, enfim, as coisas já vão mudando um pouquinho. Sim, essa batalha não termina agora, ela vai ser uma batalha permanente, porque você criou um mecanismo que gerou muita dependência, trouxe gente de fora, grupos estrangeiros investindo aqui. 9 entre 10 fundos de investimento. A bolsa de valores. Exatamente. Não dá. Todos têm lá na sua carteira essas empresas. Como a professora disse, é retorno garantido, né? Capitalismo sem risco. Não tem jeito. Imagina, você tem lá um monte de alunos. E houve um acordo político, né? Porque no final do ano, a ABMS, a Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, realizou em Brasília um fórum com os representantes, acho que antes do primeiro turno das eleições, com os representantes dos 3 candidatos, da Dilma, do Aécio e da Marina Silva. E um pouco o tom era esse, olha, vocês vão garantir a continuidade e o crescimento do FIES. E ninguém ousou ali naquele momento fazer nenhuma ressalva, nem falar, olha, vamos pensar em mudar um pouquinho o mecanismo de repasse e tal. E uma das bandeiras do governo Dilma é o FIES, né? Essa questão da ampliação do acesso. E você não vê nenhuma oposição reclamando. Mas ninguém era louco de reclamar naquele nem momento. Agora não, porque é um tema complicadíssimo, né? Porque você é muito antipopular, qualquer medida. Tem esse aspecto da popularidade que é super importante. E tem um segundo aspecto, que eu não vou dizer que tem relação direta com as coisas, mas tem vários políticos que são donos de faculdades. Exatamente. E quando a gente pensa, por exemplo, na questão... Aí eu deixo você que é jornalista, a minha investigação não vai. Quando a gente pensa na questão do repasse diminuindo de 12 para 8,
já houve aí uma grita das instituições, principalmente dizendo que vai ter que cortar professor, ou que alguns alunos estão sendo até cobrados dessa diferença, enfim, aí há uma confusão de aluno dizendo que não vai conseguir estudar, porque não tem como bancar essa diferença, e universidades cobrando essa questão. Como que vocês veem isso, assim, ou seja, essa culpa sendo passada para o aluno também? De alguma maneira, o aluno vai terminar pagando essa conta? Sem dúvida nenhuma, as faculdades vão tentar repassar esse custo para alguém. Mas eu não acredito que o aluno... Eu acho que são os professores. Provavelmente. Os mais prejudicados é a categoria docente, né? E agora a gente já está vendo, porque eles estão em campanha salarial, março, e os docentes das instituições de ensino superior privado, e realmente os mantenedores estão falando, olha, não vai ter reajuste, porque nós não sabemos o que virá. Né? Então está meio suspensa a negociação. Quer dizer, alguém vai pagar essa conta, né? E quer dizer... Algo me diz que não serão os investidores. Não serão os investidores. Né? Mas eu concordo com o Toledo, eu acho que nós estamos apenas no começo dessa encrenca. Sim. E o lobby das instituições privadas é suficientemente forte para pelo menos fazer, ao invés de 8, vão 10, enfim, eles vão chegar aí numa conta... É que tem um problema, quer dizer, tudo isso começou, eu acredito, porque o governo tem a necessidade de fazer um ajuste fiscal, cortar gastos, para poder colocar a economia. Eles reconheceram, o problema orçamentário. Porque é um gasto muito alto, né? Sim, e não existia. Bilhões. Imagina isso, se você somar tudo que cresceu de 2010 para cá, a conta dá 24 bilhões de reais. Não é um erro pequeno. Não. É um erro que dá para sustentar meio Bolsa Família durante um ano. Não é pouca coisa. Agora, admitir que esse erro aconteceu... É o primeiro passo. Exatamente. E daqui por diante, por exemplo, a questão da qualidade... É um erro do ponto de vista técnico, orçamentário, mas do ponto de vista político, foi estratégico. A gente não pode dizer que foi um erro. Na verdade, o FIES, o discurso da ampliação do acesso ao ensino superior Isso atrai voto, né? Na verdade, atraiu muito voto, Sim. Quer dizer, deu muita credibilidade para o governo. Socialmente é importante. E isso socialmente é importante, né? É uma bandeira importante e tal. Agora, uma modificação... Acho que o erro, Sim, lógico. Do ponto de vista técnico e tal. Uma das modificações apresentadas pelo governo fala sobre a questão da restrição das notas dos cursos, que leva muito em consideração, o Toledo falou sobre a qualidade realmente dessas instituições. Ou seja, esse corte agora seria acima de 5 nessa nota, nesse indicador de qualidade de graduações. Isso vocês veem como um ponto positivo, por exemplo, que faz com que exija-se um pouco mais, até porque não exigia quase nada ou nada efetivamente dessas instituições, que eles tenham um mínimo de qualidade para que o aluno possa, de alguma maneira, enfim, sair formado com qualidade e possa usufruir dessas questões, desse acesso ao ensino superior depois de formado? Se não tiver contrapartida, por que eu vou financiar? Né? Por que eu, você, nós... Demorou até, né, para esse tipo de exigência. Lógico, porque se não vai melhorar a qualidade de o grau de conhecimento de quem está saindo da faculdade, qual o propósito disso? Só para dizer que tem mais gente no ensino superior no Brasil? Faz nenhum sentido. Isso daí é o mínimo, isso aí já está desde o começo. Desde o início. Como funciona o ProUni, né? Você Sim. não pode ter 2 notas, a instituição para ter acesso às bolsas, não pode ter 2 vezes uma nota negativa no sistema de avaliação. O que me faz perguntar por que não copiaram o sistema do ProUni, né? Desde o começo, né? Mas é que daí você vê que o ProUni não cresce, pois né? É muito interessante. Com todas as restrições do ProUni, o ProUni é uma renda menor, enfim, mas ele é muito restritivo, né? A questão dos 450 pontos, não precisa nem mexer na qualidade. A exigência de 450 pontos já vai restringir imensamente a demanda por financiamento público aí. Mas com essas 2 modificações, tanto na qualidade quanto na qualidade da universidade e na qualidade do aluno que ingressa, você já consegue aí controlar um pouco mais a situação, né? Você vai diminuir a demanda por financiamento pelo FIES, o próximo da passo, parte do aluno. O próximo passo, você imagina que esse número já vai começar mas você sabe que, de alguma forma, já havia uma vinculação, porque só pode ter, quer dizer, você, ao aderir ao ProUni, que são as bolsas, você tem algum, não é privilégio, mas enfim, você
tem mais facilidade no financiamento do FIES. Então, de alguma forma, já existia um pouquinho essa exigência de qualidade. Para você trabalhar com o FIES, você tem que trabalhar com o ProUni. E para o ProUni já existia esse mínimo de qualidade da instituição. Né? Então, eu acho que agora estão mais explicitando isso, né, como uma forma de controle. Mas, indiretamente, já estava um pouco vinculado. Então, não... Acho que é importante deixar claro que não tem como acabar com o FIES. Né? É um programa importante. Tem uma certa orquestração na divulgação das informações, como se o programa fosse acabar. Não dá nem para acabar, porque você já contraiu o financiamento, ele está lá, a dívida existe, o aluno está matriculado, enfim, você vai ter que, no mínimo, continuar com o que já tem, que não é pouco, é bastante, né? O problema era isso crescer exponencialmente e ficar uma bola impagável. Agora, só é bom olhar também para o outro lado, ao mesmo tempo em que aconteceu tudo isso com o FIES, aumentou, virou uma farra o gasto e o número de alunos aumentou pouquíssimo, as universidades federais receberam menos dinheiro, diminuiu o repasse e aumentou o número de alunos. Então, talvez o governo federal pudesse comparar as duas coisas e ver quais são as suas prioridades. Agora, mas não esquecendo que todo o sistema público representa 25% do total de matrículas de ensino superior. Então, por mais que dobre o número de alunos, só faz cosquinha nesse montante dos 7 milhões e pouco, né? Só para... né? Porque senão a gente fala, claro, não, podia crescer por aqui. Nem se todo esse dinheiro fosse investido na universidade pública, você não conseguiria absorver essa demanda. Eu acho que é importante também, você tem dúvidas, né, mantendo a qualidade, obviamente, das instituições públicas. Mas não deixa de ser curioso que o que foi eleito como prioridade deu menos resultado do que aquilo que foi descartado como prioridade. Por que é tão difícil para o governo federal investir na universidade pública? A universidade pública de pesquisa, né, que realiza pesquisa, extensão, laboratórios, professores em tempo integral, é caro. Né? Na verdade, não é aumentar o número de vagas. Aumentar o número de vagas é criar fácil. Novas, né? Não é criar, você não pode estender, né? A qualidade ela é garantida porque é para poucos, né? Você não existe universidade de pesquisa para massa, né? Isso é uma coisa que no Brasil não entende, né? O sistema precisa diversificar, né? É importante que existam instituições com diferentes vocações, com diferentes mercados, porque nem todo mundo quer ser pesquisador, nem todo mundo vai querer, enfim, eu acho que tem que diversificar. E o nosso modelo de ensino superior público no Brasil, né, ele é um modelo, existe um modelo único, que é a universidade de pesquisa. E a universidade de pesquisa, nem no Brasil e em nenhum lugar do mundo, ela consegue atender a essa demanda de massa. Então, isso eu acho que é uma coisa... Então, eu acho que não é transferir o recurso, não, agora vamos pôr no sistema público. Não tem, você tem que diversificar. Agora, você pode diversificar com qualidades mínimas, né? Nem todo mundo precisa fazer pesquisa, nem toda universidade precisa... Quer dizer, você tem que atender aí a demandas diversas do estudantil, né? E da própria sociedade. Sem dúvida. Enfim. Vamos colocar agora o ponto de vista do aluno, né? Que... criou-se uma expectativa, ele está adquirindo uma dívida que ele vai ter que pagar um dia, ou se ele não pagar, nós pagaremos, o que é muito provável, porque o fiador tem o fiador solidário, que é eu sou seu fiador, você é fiador dela, minha fiadora, ou seja, ninguém paga e ninguém é fiador de ninguém, na verdade. E esse cara vai ficar lá 4, 5, 6, 7, 8 anos numa universidade com uma expectativa de que aquilo vai melhorar a vida dele. E se não tiver nenhum tipo de cobrança sobre a qualidade do que ele está aprendendo lá, ele vai terminar 8 anos com uma dívida e sem melhorar a sua empregabilidade. Quer dizer, é um estelionato. Se a gente olhar sobre esse aspecto, se não houver nenhum tipo de cobrança, se não houver nenhum tipo de fiscalização da sociedade, quem vai pagar a conta, no fim, somos todos nós e especialmente o aluno que perdeu tempo e dinheiro. Tá ótimo, então. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente recebeu aqui a professora Helena Sampaio, da Universidade de Campinas, e também o José Roberto de Toledo, do Estadão, do blog Estadão Dados. Muito obrigada por participarem conosco aqui do programa Complicações. O programa Complicações volta na semana que vem, na quarta-feira, com outro tema complicado para você pensar conosco. Até mais.